Em um tempo em que a moralidade era questionável em Israel, surge uma história que destaca a grave degradação social da época. O capítulo 19 do livro de Juízes não é apenas um relato, é um mergulho nas sombras de uma sociedade à beira do colapso. No livro de Juízes, encontramos histórias que nos desafiam, emocionam e por vezes horrorizam. A história do levita e sua concubina talvez seja o exemplo mais pungente dessa complexidade. Esta não é uma história qualquer, é um relato de traição, busca por reconciliação e, infelizmente, de abuso e morte, sendo marcado como o fato mais cruel do livro de Juízes. Usando uma linguagem direta, que fala ao coração de todos, quero te conduzir através desta narrativa sensível e chocante, que revela tanto sobre a natureza humana, quanto sobre os tempos em que foi escrita. Vamos lá, vamos começar. Tudo começa com um levita, residente das montanhas de Efraim, cuja concubina, originária de Belém de Judá, o abandona devido a um desentendimento. Movido por um misto de amor e determinação, ele vai atrás dela, buscando reconciliação. Ele encontra a moça na casa de seu pai, que a cada amanhecer, quando o levita tenta retomar sua jornada de volta a Efraim, insiste para que fiquem mais um dia, o que revela tanto um desejo de fortalecer os laços, quanto um reflexo da generosidade da época. Esse vai e volta de despedidas se estende por um total de 5 dias, em um ciclo quase enigmático, onde a cada tentativa de partida, uma nova desculpa para permanecer surge. No entanto, esse atraso, por mais bem intencionado que fosse, apenas adia o inevitável encontro com o destino em Gibeá, configurando-se como o prelúdio de uma tragédia cuja sombra já se alongava sobre eles. Após convencer o pai da jovem, eles iniciam a jornada de volta para casa, mas o destino reservava mais do que poderiam imaginar. A viagem toma um rumo inesperado quando decidem pernoitar em Gibeá, cidade que pertencia à tribo de Benjamim. Em Gibeá, uma luz tênue de hospitalidade brilha através da ação de um homem, um idoso que vinha dos campos ao entardecer. Este ancião, originário da região montanhosa de Efraim, como o levita, vê o estrangeiro e sua concubina na praça da cidade, desamparados e sem abrigo. Demonstrando uma generosidade contrastante com a frieza da cidade, ele se aproxima, questionando por que estavam ali expostos e sem teto. Ao ouvir a história do levita, decidido a viajar de volta à sua casa após buscar sua concubina em Belém de Judá, o idoso não hesita e os convida para sua casa, prometendo cuidado e proteção. Este homem, cujo nome permanece desconhecido, apresenta-se como um porto seguro em meio à tempestade moral que assolava Gibeá. Ele oferece não apenas abrigo, mas também provisões para o jumento do levita e água para que lavem os pés, um gesto de hospitalidade profundamente enraizado na cultura da época. Sua casa se torna um refúgio naquela noite fatídica, um refúgio de humanidade em contraste com a cidade que logo revelaria seu lado mais sombrio. O que se segue é uma série de eventos que desafiam nossa compreensão da decência e da justiça. Na cidade de Gibeá, o que deveria ser uma passagem segura se transforma num palco de horror, evidenciando a falha moral de uma sociedade inteira. Não demora muito para que os piores temores se concretizem. À medida que a noite cai, a casa humilde que os acolhia torna-se o centro de atenções por um motivo assustador. Um grupo de homens da cidade, entregues às piores formas de comportamento e perdidos em suas depravações, cerca a residência. Movidos por desejos torpes, eles exigem que o anfitrião entregue o levita para praticarem atos abomináveis. O ar, antes calmo da noite, agora está carregado de tensão e medo. A noite vira um pesadelo. Dentro da casa, o pavor toma conta de todos. O anfitrião, desesperado para proteger seu hóspede e manter a dignidade da hospitalidade, sugere uma opção inimaginável. Ele oferece sua própria filha e a concubina do levita como alternativa, numa tentativa de apaziguar a multidão enfurecida e desviar a violência de suas portas. Uma escolha terrível, que reflete o desespero do momento e a terrível pressão que enfrentam. Os homens recusam a filha do anfitrião,
e se concentram na concubina do levita. Ela é tragicamente lançada ao meio deles, onde sofre abusos horríveis através da noite, até o amanhecer. A cena do amanhecer é desoladora e marca um ponto de virada na história, refletindo a gravidade do que ocorreu e a degradação moral daquela sociedade. É um momento que escancara o quão baixo os homens de Gibeá caíram, transformando um ato de hospitalidade numa noite de terror indescritível. Em seguida, uma cena chocante espera o levita à porta. Sua concubina, após horas de abuso, é encontrada em estado deprimente e, infelizmente, sem vida. Movido por um misto de dor e fúria, ele toma uma decisão que irá ecoar por toda Israel. Ele divide o corpo dela em 12 partes e as envia para as 12 tribos de Israel. É um grito de guerra não apenas contra a injustiça, mas um clamor pela honra e pela necessidade urgente de mudança. Este ato macabro, mas simbólico, serve como um grito de guerra que ecoou por todo Israel. Com cada parte que alcançava uma tribo, o levita enviava uma mensagem clara. O que aconteceu em Gibeá não era um mero ato de violência isolado, mas um sintoma de uma doença moral que corroía o coração da nação. Essa passagem bíblica é uma das narrativas mais sombrias e perturbadoras de toda a Bíblia Sagrada. Ressoando com lições poderosas e aprendizados atemporais sobre a natureza humana, esse texto bíblico nos mostra a necessidade de justiça e liderança moral de um povo, de um país. Acompanhe comigo. A importância da hospitalidade e proteção ao próximo. O ancião que abrigou o levita e sua concubina demonstrou um ato de bondade genuína em um ambiente hostil. A sua ação lembra a importância de cuidarmos uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis. Consequências da falta de liderança moral. A história se passa em um período em que não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito a seus olhos. Essa falta de liderança centralizada e de autoridade moral leva a um caos e a uma degradação da sociedade. É um lembrete da necessidade de boas lideranças que promovam a ordem, a justiça e os valores morais. A degradação da sociedade. Sem princípios. O comportamento dos homens de Gibeá reflete o nível mais baixo ao qual uma sociedade pode chegar quando se afasta dos princípios éticos e morais. É de suma importância entender o valor de manter e honrar um padrão moral na comunidade. A importância da justiça e das consequências de atos injustos. A resposta extrema do levita para os atos cometidos contra sua concubina serve como um lembrete das consequências devastadoras da injustiça e da importância do sistema de justiça na manutenção da ordem social. Reflexão sobre nossas ações e suas consequências. A narrativa convida a uma reflexão profunda sobre nossas ações, as repercussões que podem ter na vida dos outros e como podemos contribuir para uma sociedade mais justa e compassiva. O capítulo 19 do livro de Juízes, apesar de sua natureza perturbadora, serve como um poderoso lembrete da necessidade de compaixão, justiça, liderança e responsabilidade comunitária em nosso mundo. Ele encoraja uma profunda introspecção sobre nossos valores coletivos e individuais e sobre como vivemos e aplicamos esses valores na vida diária. Este capítulo não é fácil de digerir, mas é essencial para entender a profundidade da crise moral e espiritual que assolava Israel. A história nos convida a refletir sobre as consequências da anarquia e da ausência de liderança justa, temas infelizmente atemporais. Que possamos aprender com o passado e lutar por uma sociedade onde a dignidade e o respeito sejam pilares inabaláveis. Agradeço sinceramente por ter dedicado seu tempo ao vídeo. Antes de concluirmos, gostaria de convidá-lo a demonstrar seu apoio deixando um like, a se inscrever para não perder futuros conteúdos e a interagir mais de perto passando pela aba Comunidades, onde posto curiosidades e novidades. Além disso, adoraria saber sua opinião sobre a passagem bíblica discutida no vídeo de hoje. Por que você acha que algo tão perturbador, mesmo para os dias atuais, está registrado na Bíblia? Quero muito saber a sua opinião. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Até o próximo vídeo.